Seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola e vamos embora. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de História da Igreja. Eu quero aproveitar a oportunidade e dizer para você, se esse for o seu primeiro vídeo, que tem outros vídeos aqui no canal, tá bom? Você está num curso bíblico de História da Igreja que não é feito por mim, que sou dono do canal de Fora da Gaiola, beleza? É um curso ministrado por Juliano Reis, que inclusive está espalhado aqui pela internet e a gente tem, digamos assim, liberdade para publicar no nosso canal porque está com direitos autorais livres, está em Common Files ou Creative Commons. Inclusive, tem algumas pessoas publicando esse curso nos seus canais, né? Pessoas até que levam título de pastor e recebendo a glória para si como se fosse eles que tivessem produzido o conteúdo. O de Fora da Gaiola não compactua com a mentira. Nós somos da verdade, andamos na verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. E tudo aquilo que não é a verdade está fora de Jesus. Então esse curso não é ministrado por nós, né? Eu vou comentar aqui, eu estou participando do curso com vocês e vou fazer alguns breves comentários em algumas falas aqui do Juliano Reis, tá bom? E da equipe dele. Uma outra coisa que eu quero falar com os senhores é que aqui na descrição desse vídeo tem dois links, um do primeiro vídeo que nós fizemos da série para te mandar para playlist para que você possa participar do curso completo, e o outro link é o link dos livros, tá bom? Da patrística. Na verdade vai ter um link com uma pasta e com uma outra pasta dentro dela, se não me falha a memória eu botei assim, que vai ter lá os livros apócrifos do Velho Testamento e vai ter a patrística quase completa. Tem apologia de Tertuliano, tem da oração de Tertuliano, tem livro de Orígenes, tem livro de Justino Marte traduzido para português, ou seja, tem uma coleção de livros aí em PDF que eu estou disponibilizando para você que está aqui tomando curso junto com a gente aqui no De Fora da Gaiola. Desde já quero pedir a você, se não for inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa um like para fortalecer. Toda vez que você deixa um like em um canal, você ajuda aquele conteúdo aí mais longe, a chegar em outras pessoas. É por isso que eu estou pedindo. Sem mais delongas, vamos à aula do dia, que é o Cânon, o Credo e os Bispos. Agora vejam que a gente vai entrar já em coisas que nos afetam até hoje. Diretamente ou indiretamente. O cânon nos afeta diretamente, os bispos nos afetam indiretamente. Porque nós não cremos em bispos, mas tem quem creia, né? Então vamos ver aí o que a gente pode... Vamos começar com o cânon. Irineu disse que a autoridade da igreja repousa sobre essas três coisas aí. Toda a autoridade da igreja. Então havia uma preocupação muito grande em estabelecer essas três coisas, diante do ataque das heresias. Isso aí é uma resposta da ortodoxia. Tá? O que é o cânon? O cânon, essa palavra significa simplesmente regra. E o cânon pode-se dizer que é a regra que deve ser seguida. Na prática, o cânon é o conjunto de livros que compõem as escrituras inspiradas. O cânon é a Bíblia. O cânon é esse conjunto. Certo? Conjunto de livros. Por que a gente trata como um conjunto de livros? Justamente porque era tratado individualmente. O cânon é formar o conjunto. É escolher quem entra e quem fica fora. Por quê? Como eu disse antes, desde o início o Antigo Testamento era a escritura cristã. Já estava estabelecido. Isso nunca foi discutido. O único que discutiu foi quem? Exatamente. O Márcio. Ele está indignado lá. Ele achou que tinha acabado. Ele queria que não voltasse mais. Mas como é uma reação, nós temos que citar, né? Como é uma reação. Sim. Essa foi boa, né? O Antigo Testamento, então, foi tranquilo. Veio exatamente como os judeus o tinham, com os mesmos livros. A ideia do cânon, gente, é uma ideia que veio dos judeus. Os judeus tinham feito o cânon deles. E agora os cristãos tinham que fazer o seu. Quero dar uma pausa para comentar aqui. Fazer 2 comentários ou 3. O primeiro comentário é como estava ali no slide. A palavra cânon significa régua ou vara de medir.
Então eu quero que você imagine agora o cânon como sendo uma régua, beleza? Essa régua, né, essa regra, né, que essa régua era usada para determinar quais livros vão fazer parte da escritura sagrada e quais livros não são autênticos, não vão fazer parte da escritura sagrada. Então, como é que a gente pode imaginar? Imagine uma régua colocada aqui assim, deixa eu ver se ali no canto tá dando para ver. Todo livro que se enquadrasse nessa régua, ele é canônico, ele é sagrado, ele foi inspirado por Deus, ele é autêntico. Então todo livro que se enquadrar aqui vem para cá, para o cânon, né, para a lista de livros canônicos, vamos falar assim, né? E todo livro que não se enquadrasse aqui, ou seja, ou passasse demais, ou ele fosse inferior, que não ficasse na régua exata ali, são livros que, por mais importantes que sejam para a comunidade cristã, não são considerados sagrados, inspirados por Deus a nível de escritura sagrada, vamos dizer assim, tá bom? Eu vou repetir. Existe livro que não faz parte do cânon, que não faz parte do Novo Testamento, né, que não faz parte dos livros que nós, da coleção de livros que nós separamos como o Novo Testamento, que não são inspirados a nível de escritura sagrada, mas são inspirados por Deus de alguma maneira. Como hoje, se você for pregar o evangelho, quando você está no púlpito pregando o evangelho ou na rua, né, ou no meu caso na sala de casa, você tem uma inspiração divina. Existe o Espírito Santo ali soprando no seu coração algum nível de inspiração divina para que você possa estar ministrando aquilo que naquele momento é a palavra de Deus para aquela comunidade, para aquelas pessoas. Então, alguns livros, né, como por exemplo a Patrística e outros que ele vai falar aí, não é que não são inspirados por Deus, é que não são inspirados a nível de escritura sagrada. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês a respeito do cânon, né, judaico, é que, gente, nós não escolhemos os livros do Velho Testamento. Nós olhamos para os judeus, eles fizeram uma seleção do que eles achavam que era sagrado ou não, e a igreja simplesmente aceitou. Tá bom? Lá no livro dos judeus, né, no cânon judaico, tá de fora o livro de Enoque, que é um livro polêmico no meio cristão até os dias de hoje. Tá bom? O livro de Enoque é um livro polêmico. E além da gente estudar ele separadamente depois, né, eu estou disponibilizando ele no link que está aqui embaixo, né, no meio daqueles livros que eu falei com vocês. E ele vai falar aí, vai mencionar o livro de Enoque, vai aparecer aqui na história da igreja pelo menos umas 3 ou 4 vezes falando sobre ele, porque é um livro complexo. Inclusive, é um livro que foi cotado para estar no cânon do Novo Testamento, né? no cânon da Bíblia, né? Acrescentar no Velho Testamento, vamos dizer assim. O livro de Enoque era para estar na Bíblia também. Foi cogitada essa possibilidade, mas por alguma razão ele ficou de fora. A razão maior é porque os judeus deixaram ele de fora, a igreja deixou também. Essa é a maior razão. Mas sem aprofundar muito nesse assunto, já que a gente vai tratar dele mais na frente, eu quero que você perceba isso. O cânon não é o Novo Testamento. O Novo Testamento são uma coleção de livros que são canônicos, ou seja, ele pertence à régua. A régua foi colocada sobre eles e eles foram na medida certinha, tá bom? Aí vocês perguntam, que regras eram essas? Ele vai falar aí, tá bom? E aí a gente vai comentar também, para eu não passar na frente dele. Vamos continuar o nosso estudo. E a hora era agora. Por quê? Porque não podia se perder muito tempo, porque ia se começar a ficar distante demais das fontes originais. Você tinha ainda pessoas que conviveram com pessoas que conviveram com os apóstolos. Então você tinha muitas testemunhas ainda. Não, esse livro aqui foi escrito pelo fulano. Só que vocês, é claro, percebem isso, se passar 500 anos começa a ficar mais complicado de provar as coisas. Então a hora era essa. E os ataques que as heresias estavam proporcionando empurraram a igreja a fazer isso logo. Que livros seriam colocados no Novo Testamento? Essa é a pergunta. Além dos 27 que acabaram entrando realmente,
Existiam muitos outros livros circulando. Eu quero dar uma pausa aqui para fazer um outro comentário. Se você for ver, está marcado ali de amarelo o Novo Testamento, entre parênteses, lista de Atanásio 367. A regra a qual os livros seriam submetidos para se definir se eles eram inspirados por Deus a nível de escritura sagrada ou não, já vinha sendo utilizada por pessoas do ano 150 depois de Cristo, e talvez antes disso. Tá entendendo? No ano 150, no ano 140, 130, já tinha pessoas falando sobre uma espécie de cânon, ou pelo menos a respeito dos 4 evangelhos, como por exemplo Irineu de Lyon viveu no ano 150, 160, 180 depois de Cristo, mais ou menos nesse período aí. E o Irineu, ele foi o homem, né, o bispo, que chegou e disse: só existe no mundo 4 evangelhos, como só existe 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Existe 4 pontos cardeais e existe 4 evangelhos no mundo só. E ele dá essa resposta dura, né? Fica parecendo que ele falou à toa. Não, ele fala isso porque Irineu de Lyon conheceu pessoalmente Policarpo de Esmirna. Policarpo foi discípulo do apóstolo João, então ele sabia qual era o evangelho que tinha sido escrito de fato por apóstolos e qual eram os evangelhos que estavam circulando lá, que era falso. Afinal de contas, como a gente viu no vídeo passado, já na época do apóstolo Paulo já tinha evangelho falso sendo circulado, epístolas sendo feitas em nome dele. Inclusive, quando eu disponibilizar a lista de livros PDF e Word que eu tenho aqui gnóstico para vocês, quando eu disponibilizar, vocês vão ver lá Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, vocês vão ver Apocalipse de Adão e Eva, vocês vão ver Evangelho de Paulo, vocês vão ver lá Atos de Paulo e Tecla, tá ligado? Epístola de Paulo aos Laodicenses, ou seja, mais coisas lá que não existe, tá ligado? Não foram inventados. E Paulo já tinha conhecimento disso, ou seja, já estava nascendo essas escrituras já na época do apóstolo. Então, lá na era apostólica, que a gente já falou no passado, que conta do ano 30 depois de Cristo até o ano 103, ou seja, quando morre o último apóstolo João, até na era apostólica já estava surgindo essas escrituras. E já se discutia e já se separava o que era evangelho e o que não era. Por isso não houve muita dificuldade em se separar os 4 evangelhos, não houve muita dificuldade em colocar o livro de Atos também como sendo inspirado por Deus, né? O evangelho de Lucas, que já foi reconhecido desde a era apostólica como um livro inspirado por Deus, né? O evangelho, a palavra de Deus. Então já tinha isso, já estava sendo estabelecido já desde cedo. Eu quero comunicar a você que está me assistindo que o cânon não foi um grupo de pessoas sentado no ano 367, um bando de velhinho que estava sentado lá e resolveu dizer, ó, isso aqui não é, isso aqui... Não, é um processo. Tudo na igreja vai se desenvolvendo com o passar do tempo, tá bom? O cânon foi a mesma coisa, foi se desenvolvendo. A gente foi separando o que era autêntico, realmente apostólico, realmente deixado por apóstolos e por discípulos do apóstolo, deixado lá, e aquilo que não era autêntico, tá bom? E a gente vai vendo aí. Então eu tô explicando isso porque vocês podem, alguém aí tá assistindo e ver, lá, o ano 367, que conhecido de apóstolo tinha vivo, tá bom? Eu tô explicando que o Juliano não explicou ali ainda, né? Não sei se ele vai explicar, ele não explicou ainda, que o cânon começou já lá na era apostólica, pelos próprios apóstolos, já separando o que era original e o que não. E foi indo se desenrolando até chegar no ano 367 com a lista de Atanásio, e ainda não se resolve em 367. Tá bom? Ainda vai coisas sendo discutidas mais pra frente. Vamos voltar à aula e me desculpe por parar e fazer esse comentário, mas eu acho que enriqueceu, né, um pouco. Vamos lá, deixe nos comentários se esse meu comentário enriqueceu um pouco mais a aula. Valeu. No meio das igrejas. Havia o evangelho de Pedro, havia o Didaquê, a primeira carta de Clemente aos Coríntios,
A própria carta de Policarpo aos Filipenses. Havia dúvidas em relação a essas obras. O pastor de Hermas. E a situação era tal, diante das heresias crescentes, que era urgente fazer alguma coisa. Vejam bem, gente, olha só. O gnosticismo estava produzindo livros falsos, assinando com o nome de apóstolo. Né? Olha como isso aperta. O Marcion estava dizendo que tudo isso aí não é inspirado. Estava jogando fora os livros válidos. E o Montano estava dizendo que não tinha terminado a revelação. Ele tinha mais coisinha para falar. Né? Deus continuava falando, como falou com Paulo, continuava falando através dele. Então vejam que as três heresias apertam em direção ao cânon. Percebe? Uma pausa para a gente mencionar o montanismo aqui mais uma vez. Como eu comentei no último vídeo, o montanismo, nós só sabemos do montanismo por conta de algumas pessoas que não gostavam do movimento, que acabou falando, trazendo conhecimento do que era e do que não era. Nós não temos certeza de como era o montanismo, tá bom? Nós não sabemos. Uma coisa a gente sabe, eles eram exclusivistas. A gente sabe que eles eram exclusivistas e que eles acreditavam em milagres, sinais e prodígios. Eles acreditavam na continuidade dos dons do Espírito Santo. O movimento montanista pode ter se parecido muito com o movimento pentecostal dos nossos dias. Pode ter se parecido muito também com o reavivamento do século XVIII, né, da época lá do protestantismo aqui, da época de John Edwards e etc., que a gente sabe que teve um reavivamento ali, que houve sinais, prodígios e várias coisas estranhas acontecendo no culto cristão. Eu não vou entrar nisso, porque lá no futuro a gente vai estar falando sobre essas coisas, né, o revival, né, pode ter se parecido muito com aquilo. E o reavivamento ninguém critica. Reavivamento de Charles Finney, da época de Jonathan Edwards, ninguém critica, cara. Tá entendendo? E o montanismo pode ter se aproximado muito do que era aquilo. Assim como tem hoje gente que não gosta do movimento pentecostal e só vai falar do movimento pentecostal as coisas negativas, aquilo que ele acha negativo, aquilo que ele não gosta. Pode ter acontecido a mesma coisa com o montanismo. Talvez o Montano falou uma frase e aquela frase foi tirada de contexto. A gente precisa ponderar sobre essa situação, tá bom? Graças a Deus que tem livros gnósticos hoje pra gente ler e dizer: meu Deus, que absurdo esse cara tá falando. Porque a gente pode falar do gnosticismo hoje de maneira aberta e dizer que é heresia mesmo, que é doideira. Por que a gente pode falar? Porque tem uns livros aí, a gente lê as obras são ridículas. Se as obras de Montano eram ridículas, a obrigação da igreja não era apagar da história. Não era tacar fogo em tudo. Era deixar aquilo que é ridículo, a gente deixa se expor, porque o ridículo se autodestrói. O ridículo se torna vergonha para ele mesmo. Por que a igreja destruiu as obras de Montano? Eu não tenho coragem de chamá-lo de herege. Eu deixo agora a vocês a coragem de falar o que vocês quiserem. Inclusive, se tiver alguém que saiba de algum livro que Montano escreveu que eu ainda não vi, por favor, deixa aqui nos comentários. Se tiver link, nome da editora, deixa aí que eu vou procurar, que eu quero ler, tá bom? Aí a gente vai ter uma opinião mais formada a respeito do assunto, tá bom? Isso. O Novo Testamento, ele foi sendo formado a partir de listas que havia nas várias igrejas. É interessante essa coordenação das igrejas. Uma igreja, essa coisa da igreja católica, é uma coisa muito interessante, uma coisa bonita, porque eram igrejas em lugares completamente diferentes, numa época em que a comunicação não era tão fácil como é hoje, e elas se coordenavam. E um tinha uma lista, o outro tinha uma outra lista, aí um dizia assim: ah, não, mas eu tenho aqui na minha lista, eu tenho o pastor de Hermas. O que você acha, ô Moisés, você que é bispo lá de Alexandria, o que você acha do pastor de Hermas? O pastor de Hermas, eu acho que lá na minha igreja nós não aceitamos como autoritativo, não. Poxa, mas eu achava que era. Começou esse tipo de troca, sabe? Várias listas existiam,
Se convencionou dizer que o cânon estava definitivamente constituído com o estabelecimento da lista de Atanásio, que foi um pai da igreja, que foi em 367, e ele pegou e deu a lista que acabou sendo a lista que nós temos hoje, mas na verdade isso é consenso, tá? Isso foi construído por consenso. Tem umas histórias interessantes, como uma carta lá do ano 200, em torno do ano 200, em que houve um bispo de Antioquia que escreveu para os irmãos de uma outra região, onde ele tinha visitado aquela igreja, relatando na carta que ele havia mudado de opinião em relação ao Evangelho de Pedro. Ele tinha dito lá para esses irmãos que não, leiam também, aqui nos cultos, leiam também o Evangelho de Pedro. Depois ele pensou melhor e analisou talvez alguma coisa, ou alguém conversou com ele, e ele daí recomendou para esses irmãos, não leiam o Evangelho de Pedro. Eu volto atrás no que eu disse. Né? É interessante esse tipo de coisa, esse tipo de registro. Na verdade, o cânon já estava concluído quando o último livro da Bíblia foi escrito. Certo? Isso é importante. O estabelecimento do cânon é um reconhecimento, não uma imposição. O cânon já estava lá. As escrituras já estavam lá. Só que Deus tinha que conduzir a igreja na sua providência para que a igreja discernisse quais são esses livros inspirados. Aqui para falar deixar uma opinião minha aqui e falar com vocês uma coisa aqui abertamente. Eu concordo que o cânon deveria ser reconhecimento. Nós reconhecermos que uns livros são inspirados por Deus a nível de escritura sagrada e outros não. Deveria ser assim, mas não foi. Porque a igreja primitiva, a igreja apostólica, até o ano 500 depois de Cristo, lá na frente a gente vai ver falando sobre isso, ele vai falar isso aqui, a igreja, a maioria dos bispos, a maioria da igreja sempre acreditou, pasmem, sempre acreditou no livro de Enoque. Livro de Enoque. Sempre acreditou como escritura sagrada. E por que não está no cânon? Se é reconhecimento da igreja. Por que não está no cânon? Porque no concílio foi discutido. Mas por que não está no cânon? Se a maioria da igreja reconhecia o livro de Enoque e mesmo depois que houve-se discussões, até na época de Agostinho de Hipona, no ano 350, 360 depois de Cristo, até no ano de Agostinho, na época de Agostinho, né, de Hipona, tinha-se discutido ainda e discutia-se na igreja se o livro de Enoque era canônico ou não, tá bom? Mas a igreja primitiva utilizou largamente dos ensinos de Enoque. É mencionado Enoque no Novo Testamento. Existem ensinamentos do livro de Enoque nos evangelhos e também nas cartas de Paulo e Pedro existe citação, quase que uma citação de Enoque nesses livros, a ponto de que quando eu citei o livro de Enoque para o pastor Batista, né, desde já mandando um abraço para você, pastor Batista, lá da região lá de Goiânia, né, a gente conversava aqui, ele, Zé Ricardo, também um abraço para você, Zé Ricardo, tamo junto, muito obrigado pela oportunidade de ter conversado com vocês, um beijo do gordo a todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Quando eu mostrei para o pastor Batista, né, que ele é contra o livro de Enoque, que eu mostrei para o pastor Batista trechos do livro de Enoque, a conclusão que ele teve, né, peguei o livro de Enoque também, passei para ele em PDF, a conclusão que ele chegou foi de que o livro de Enoque teria sido escrito depois do Novo Testamento, inspirado em textos do Novo Testamento, porque ele achou um monte de texto do Novo Testamento no livro de Enoque. E aí eu virei para ele e falei, pastor, a datação do livro de Enoque é de 250 a.C., e como vocês viram aqui, os judeus estabeleceram o cânon mais cedo do que a igreja, muito mais cedo do que a igreja, e o livro de Enoque já tinha sido rejeitado pelos próprios judeus, então ele não é uma cópia do Novo Testamento, de tão neotestamentário que o livro de Enoque é. Tanto é assim que esse Irineu de Lyon, se não me falha a memória, ele diz que o motivo do livro de Enoque ter sido excluído
do cânon judaico é porque era cristão demais para o livro, para os judeus. O livro de Enoque é cristão demais para os judeus, tá bom? E eu concordo com o Irineu de Lyon. Se não me falha a memória, quem fala isso é o Irineu de Lyon. Ou se não foi, ele foi Justino, tá bom? Que utiliza bastante o livro de Enoque. A gente vai ver Lactâncio utilizando o livro de Enoque, vários pais da igreja utilizando o livro de Enoque. Quem teve problema com o livro de Enoque foi Agostinho de Hipona e um tal de Július Africano. Eles dois que tiveram problema com o livro de Enoque, e as outras pessoas foram mais tranquilas. Não tem nem muito o que se discutir. Então, a minha dúvida sobre esse reconhecimento da igreja, né? O cânon é o reconhecimento da igreja, a igreja reconhece o que é inspirado ou não, fica difícil. Porque cadê o livro de Enoque, então? Já que a igreja sempre reconheceu o livro de Enoque como sagrado até o ano 500 e alguma coisa depois de Cristo, que aí parou-se de usar de vez por autoridade, né? Autoritarismo, vamos falar assim. A igreja impôs, o clero impôs que não fosse mais lido o livro de Enoque. Foi assim. Então dizer que é reconhecimento, não. Porque enquanto não tinha estabelecido que era para ser proibido a leitura do livro de Enoque, ele sempre foi lido pela igreja, sempre foi publicado, sempre foi usado, inclusive, em pregações. A gente vai ver ele falando aí, para não ficar muito das minhas palavras, deixa ele falar agora aí. Tá bom? Eu só queria chamar a atenção para esse ponto, que não é bem assim. Virados. E ela discerniu, e esse é um processo muito bonito, uma coisa que foi acontecendo com muita seriedade, e que Deus realmente conduziu a igreja à formação do cânon. É muito estranho, nós protestantes, evangélicos, é interessante como a gente despreza, né, a história da igreja e esses pais antigos, a gente acaba meio que desprezando eles. Na verdade, nós dependemos deles. Né? Calvino nunca desprezou. Calvino dizia que Calvino tinha grande apreço pelo consenso, o que ele chamava, né, o consenso dos 5 primeiros séculos. Ali as bases foram estabelecidas. Ali é uma época importantíssima. E esses pais da igreja, imperfeitos como eram, nós vamos ver eles um pouquinho depois, eles fizeram o trabalho que Deus queria que eles fizessem. Como que se chegou a essa formação do cânon? Como eu disse, há uma certa diferença aí de maneira de fazer. No romanismo, eles creem até hoje que a formação do cânon é por imposição, não por reconhecimento. Por que um livro é canônico? Por que um livro é autoritativo? Porque a igreja diz que é. Essa é a posição católica romana. Ele é canônico porque a igreja disse que ele é. E isso deu a ela a possibilidade, essa crença, nessa doutrina, de que a formação do cânon é por imposição da igreja, deu margem a que ela pudesse alterar o cânon. E como ela alterou no Concílio de Trento no século XVI. Né? Ela podia alterar porque é ela que diz se é canônico, se não é, a hora que ela quiser. Nada impede do Bento XVI e companhia eu colocar algum livro agora ali, um livro que ele mesmo escreveu e tal, e dizer, não, esse livro aqui é inspirado por Deus, diretamente. Pode. Claro que isso não acontece pelo seguinte, a Igreja Católica tem um pavor de mudanças. Ela tem um medo de instabilidade gigantesco. Não pode gerar instabilidade. Ela tem que permanecer sempre igual, que é para não gerar instabilidade, que daí cai a casa. No caso do protestantismo e dos evangélicos, sempre foi visto a definição do cânon como um mero reconhecimento. O cânon já estava lá, só precisava ser visto. O Dr. Warfield, B.B. Warfield, ele usou uma ilustração interessante. Ele fala que as escrituras, o cânon, eles são a rodovia, a estrada. E a igreja é a placa. A colocação da placa não gera a rodovia. A rodovia sempre esteve lá. Certo? O colocar a placa ou não muda a existência da rodovia. Mas a placa ajuda. E foi isso que a igreja fez. A igreja, na verdade, encontrou quais eram os livros. E isso foi feito, para a gente concluir, vamos terminar falando do cânon. Como que ela definiu esses 27 livros? De uma maneira muito interessante. Pela evidência externa e pela evidência interna.
a externa sempre mais importante. Eles chegaram à conclusão que inspirados eram os apóstolos e os profetas. E que o que eles escreveram veio de Deus. Então bastava você localizar um texto que todo mundo sabia que era um texto escrito por um apóstolo, e esse texto, então, entrava no cânon. E foi assim que foi feito. Todos os textos existentes, claro que tem alguns perdidos, como uma das cartas de Paulo aos Coríntios, não se sabe onde é que essa carta foi parar, não existe cópia, a igreja não tinha cópia, então foi da vontade de Deus que aquela carta específica não fosse incluída e ela desapareceu. Mas esse era o primeiro critério. E aí eles hoje o Nilton falou um pouco sobre isso, né? E eles ampliaram um pouco também para pegar aquelas pessoas que conviveram com os apóstolos. Certo? E aí por isso que entraram outros livros, como escritos por Lucas, escritos por Marcos, né? Outros livros acabaram entrando também, por evidência externa. Tinha que ter autoridade apostólica. O segundo princípio era a evidência interna. Tinha que ter coerência no texto em relação ao restante das Escrituras. Tinha que fechar, tinha que haver uma correspondência. Isso eles buscaram também. Eles fizeram essa checagem. Um exemplo muito interessante é o do livro Pastor de Hermas. Só para a gente ilustrar, tá? O Pastor de Hermas tem até um artigo numa revista de história cristã, em que eles põem assim, o Pastor de Hermas, o livro que quase entrou no cânon. Esse aí ele chegou perto. Teve outros livros que chegaram perto, tá? Esse livro, o Pastor de Hermas, ele foi analisado dentro desses critérios e ele foi reprovado. Por quê? Evidência externa. Esse livro foi escrito no II século por um indivíduo romano chamado Hermas, que não tinha, até onde se sabe, relação nenhuma com nenhum apóstolo. A própria época em que foi escrito já indicava isso. Então, a evidência externa era ruim. E a evidência interna era ruim também. Ele era um livro, as pessoas perceberam, analisando o livro, eles perceberam que era um livro preocupado com penitência, com arrependimento, e principalmente ele definia quantas vezes você pode ser perdoado pela igreja. Tudo aquilo ali soava estranho, não batia com o restante das Escrituras. Dá uma pausa aqui para fazer esse comentário aqui. Veja, gente, o Pastor de Hermas também está disponibilizado aqui no link, tá bom? A maioria dos livros que ele vai citar aqui eu estou disponibilizando no link para download aqui embaixo. Você vai baixar, tem uma página cheia de livros, se você procurar lá o Pastor de Hermas que você vai encontrar. Já li o Pastor de Hermas todo e a sensação que eu tive de que é uma coisa feita por alguém doidão, né? Um doidão, tem uns sonhos lá, umas coisas assim bem loucas que soa como loucura para mim, tá bom? E por aí vai. Vamos para frente. Não fechava com o ensino bíblico e então a maioria dos pais da igreja viu que... E ele tinha bons defensores, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano defendeu por um tempo, depois mudou de ideia, achou que não encaixava. E ele também tinha umas visões esquisitas a respeito da doutrina da Trindade. E aí ele não passou nem pela evidência externa e nem pela evidência interna. Rejeitado. Rejeitado, não faz parte da Bíblia. E certamente ele teria definido outras doutrinas e teria modificado o cristianismo. Certo? Nós vamos ver que coisas esquisitas aparecem, mesmo a gente não tendo esse tipo de livro no cânon. Mais para frente nós vamos ver todo tipo de esquisitice aparecendo na igreja, que criou uma série de problemas. Então é isso, o cânon foi definido assim. Alguma pergunta a respeito do cânon? Isso. A pergunta da Jussara, a colocação dela é em relação a como cada igreja, qual a situação de cada igreja, né? Que na verdade elas tiveram que se coordenar. Então, aparentemente, cada igreja não tinha todos os livros.
E às vezes tinha livros que acabaram não entrando, e outros que acabaram entrando ela não tinha. E realmente era assim. Só que rapidamente elas tinham, especialmente nas cidades maiores, mais influentes. Certo? Por quê? Porque um levava para o outro. Então aquele exemplo daquela carta ali, né? Tinha correio. Então e é interessante nessa época que isso aparece muito claramente. Os presbíteros de uma igreja se preocupam profundamente com os presbíteros da outra igreja. Mais ou menos como acontece no Novo Testamento. Por isso que tem a carta de Clemente de Roma, a primeira carta dele aos Coríntios. E é uma carta que eu já li, é uma carta relativamente fácil de ler. Ela é uma carta muito bonita, é uma carta de um pastor, realmente. Se preocupando com os coríntios, como é que vocês estão, para onde é que vocês estão caminhando, cuida com isso, cuida com aquilo, bem pastoral. Então essa preocupação mútua. Então é assim, uma grande cidade não deixava a outra ficar sem cópia. Dava um jeito de copiar. Então como ele disse assim, aquele bispo que nós falamos antes, que visitou uma outra igreja, ele falou assim, leiam também o Evangelho de Pedro. Como é que ele vai ler se ele não tem? E eles provavelmente não tinham. Então, se providenciava, as igrejas se ajudavam, os irmãos se amavam, eles procuravam ajudar uns aos outros. A igreja era única, não havia várias igrejas. Havia heresias, mas não divisões. Ainda. Depois virão as divisões. Não, vamos chegar lá. Na verdade, a pergunta é como é que, se eles se reuniram para definir isso. Vamos ter o primeiro concílio. Qual foi o primeiro concílio? Niceia, no ano 325. Nesse ano, todos os bispos do Império Romano, praticamente todos, talvez um ou outro não pôde ir, mas todos os bispos do Império Romano se reuniram em Niceia, na cidade de Niceia, bancados pelo imperador. Nós vamos ver isso mais para frente. E ali eles se reuniram, e ali eles definiram, dentre outras coisas, deixaram bem claro que o cânon. A pergunta é sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus sempre vai ser um problema, né? Porque o livro de Hebreus é esquisito, né? É um livro que ninguém sabe quem escreveu. Lutero defendia com unhas e dentes que tinha sido Apolo de Alexandria que escreveu. Alguns outros teólogos também creem assim. Há quem diga que foi Barnabé, mas não, ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza. Mas, de alguma maneira, a igreja chegou num consenso de que era um livro com autoridade apostólica e que simplesmente tinha se perdido as testemunhas originais do porquê que aquele livro era lido em todo lugar. Ninguém mais sabia porquê que aquele livro começou a ser lido em tudo que é igreja. Mas ele estava consolidado. Ele estava consolidado e a evidência interna dele era muito boa. Quero aproveitar e comentar aqui. O livro de Hebreus tem dois autores possíveis, né? Apolo de Alexandria, que era o rapaz que era eloquente, mencionado em Atos, né? E tem a possibilidade de ter sido Clemente Romano, que na minha opinião foi ele, Clemente. Por quê? Teve pessoas, inclusive, que acham que quem escreveu Hebreus foi Paulo, né? Mas não foi Paulo. Uma coisa que fica evidente é que não foi Paulo. Tinha gente que achava que era ele, mas não foi Paulo. Eusébio de Cesareia fala que parte da comunidade cristã dizia que quem tinha escrito foi Clemente Romano. E quando a gente vai ler a primeira carta de Clemente Romano aos Coríntios, que inclusive o professor aí mencionou, né, você vai ver que é como se você estivesse lendo Hebreus. A mesma maneira, a mesma escrita de Hebreus é a mesma escrita de Clemente Romano aos Coríntios. Então o que acontece? Parte da igreja já acreditava que tinha sido Clemente, provavelmente Clemente. Mas por que Hebreus tem um tom um pouco parecido com Paulo? Porque Clemente Romano, ele é o Clemente que Paulo cita na carta de Filipenses, onde ele diz assim, eu vou colocar o texto aí para vocês na hora da edição, que ele diz assim, está comigo aqui e tal Clemente. Esse Clemente que ficou com Paulo, que auxiliava Paulo, que andava com Paulo para cima e para baixo, é o Clemente Romano, que era um discípulo do apóstolo Pedro, que Pedro enviou esse discípulo para ficar com Paulo, para auxiliar Paulo nas necessidades que ele tivesse. Como Lucas, o médico, andava com Paulo também.
como Barnabé andava com Paulo e várias outras pessoas. Paulo nunca ficava sozinho, mesmo preso, ele nunca ficava sozinho, sempre tinha algumas pessoas junto com ele. Eu quero que vocês pensem na prisão de Paulo como uma prisão domiciliar. Não era uma prisão, Paulo ficou em cadeias, né? Em masmorras ficou, mas boa parte da prisão dele era domiciliar. Ele ficava preso numa casa sem poder sair de casa. E o soldado romano ali com ele. Tanto que ele teve a oportunidade para pregar para toda a guarda pretoriana, e a guarda se converteu, muito soldado romano converteu. Paulo tinha essas visitas, tanto que ele preso, ele dizia: eu estou aqui com Timóteo, eu estou aqui com Silas, eu estou aqui com o irmão, alguma coisa lá, eu estou aqui com o irmão Clemente, né? O irmão Epafrodito manda lembrança, e ele está preso escrevendo aquilo. Como é que ele disse que alguém está mandando lembrança para... como é que está preso um outro? A pessoa ficava com ele ali, ele tinha preso, ele como preso, tinha o direito de ter algumas pessoas que estivessem ali com ele também. Era uma prisão domiciliar, tá bom? E aí nasce do contato com o apóstolo Paulo todo o conhecimento necessário para escrever o livro de Hebreus. Tanto que Clemente Romano é chamado de Clemente Romano porque ele provavelmente ou nasceu em Roma ou se naturalizou em Roma. Eu tinha estudado isso, mas eu não lembro, não tem como lembrar de tudo, tá bom? Não era o meu objetivo aqui tá comentando sobre ele agora. Mas o Clemente Romano era judeu. Clemente Romano não era romano, gente. Ele era judeu, é igual a Paulo. Paulo é um judeu que tinha nacionalidade romana. Clemente era um judeu que tinha nacionalidade romana. Aí chama de Clemente Romano porque tinha o Clemente de Alexandria e outros Clementes também dentro da comunidade cristã, tá bom? Por isso que colocou esse adjetivo nele, o romano, para vocês saberem, né, para nós sabermos de quem se tratava, de qual Clemente se tratava. Tá na dúvida? Leia o livro de Clemente Romano que está aqui embaixo, na Epístola aos Coríntios, que você vai tirar suas dúvidas, com certeza. Vamos ver os últimos comentários aqui. Muito boa. Ele fechava perfeitamente com o restante da palavra. E a gente percebe isso, né? E é um livro muito rico que, na verdade, ele preencheu lacunas, né, da palavra. Se você for analisar o Novo Testamento como um todo, ele lança luz, né, sobre muita coisa que complementa o restante. Inclusive havia dúvida se tinha sido Paulo que tivesse escrito. Só que é muito diferente dos escritos de Paulo. Só que a posição dele indica isso, né? Ele foi colocado numa posição meio que puxando para a possibilidade de ser um livro de Paulo. Ele foi jogado meio que ali perto porque havia essa dúvida. Talvez fosse de Paulo. Mas é diferente, né? A gente percebe que é diferente. Mas pode ser diferente porque ele não é uma carta, ele é muito mais um tratado. Ele é diferente no seu estilo, então pode ser por isso que ele seja tão diferente. Mais alguma pergunta? No Concílio de Nicéia ficou definido que aqueles livros eram os livros... Claro que havia certas resistências, em alguns lugares continuou se usando outros livros que já se usavam naquelas igrejas e tal. Então a coisa foi consolidando às vezes aos pouquinhos, né? Porque às vezes um livro já era lido há muitos anos numa determinada igreja e aí não é de uma hora para outra que você pega e exclui, né? Mas com a lista de Atanásio estava consolidado. Na verdade, se você pegar um livro como o do Norman Geisler, que é a Introdução Bíblica, você vai ver que o grosso das listas era tudo parecido. Variava um aqui, um faltando, como a Jussara falou antes, um faltando e um a mais. Mas é um ou outro assim. As listas eram muito semelhantes. Então foi se gerando um consenso, e o consenso acabou prevalecendo, e toda a igreja acabou adotando os 27 livros do Novo Testamento que a gente usa hoje, e não houve problema nenhum, ninguém resistiu. Mais ou menos. Assim, havia muita unidade da igreja, né? É interessante que o cânon foi formado nessa época. Dar uma pausa aqui. Mais uma vez eu vou ter que discordar um pouquinho do nosso professor, do nosso querido professor. Ele tem um conhecimento enorme, mas eu quero frisar que não foi bem assim. Acabou as discussões sobre cânon da igreja
porque o clero bateu o martelo e disse que não iria mais discutir sobre isso. Obrigaram a igreja a não ler mais determinados livros. Não foi bem assim porque a igreja gostou e a igreja... Não, foi uma questão de cúpula. Uma cúpula, uma liderança que impôs que não seria mais discutido. Até porque, para não ficar se discutindo o mesmo assunto várias vezes, tá entendendo? Faça a sua própria experiência, pegue o apócrifo e leia, tá bom? Só não há discussão na igreja porque vocês não leem. Qual o livro da patrística que vocês leram, pelo amor de Deus? Não leem, vocês estão chegando na história da igreja agora. Isso eu estou falando não para vocês que são meus amigos, que me conhecem, que a gente conversa, mas eu estou falando para você que está chegando aqui nesse vídeo, que nem sabia que existia patrística. Que as coisas que eu estou falando para você aqui pode até soar como um absurdo, mas quando você for estudar você vai ver que não é absurdo. O cânon não é discutido hoje porque nenhum de nós anda lendo coisas fora do cânon. Então, porque é mesmo, e ponto final. Tá bom? Mas não é bem assim, vocês vão ver. Se fosse assim, não teria vários concílios. Tiveram mais de 7 concílios. Tá bom? A gente vai chegar lá. Vamos finalizar aqui. Era a época aqui. certa para formar, enquanto havia unidade. Né? Certo. A questão, o que é inspirado? Se é o conteúdo ou se são os autores? Eu não sei, eu acho que as duas coisas, né? Eu não sei, eu não vejo de que maneira isso aí afeta. Por que a tua preocupação assim? Sim, tu queres dizer assim que um determinado escrito de Paulo podia ser inspirado e o outro não? É isso que tu queres dizer? Não? Certo. Talvez eu me expressei mal. Talvez é melhor a gente falar que as escrituras eram inspiradas, então aquele texto... Não, ótimo. Não, foi boa a tua... Eu acho que fica melhor. A gente coloca que as escrituras foram inspiradas, aquele texto foi inspirado por Deus no autor. E o autor, então, colocou, né? Ele não tinha consciência de que ele estava fazendo isso, não é um ditado, né? Mas ele estava escrevendo a palavra de Deus. Né? Isso eles tinham bem consciência. Né? Obrigado por essa correção. Bom, aqui só falta 2 segundos ali para finalizar. Eu vou finalizar falando sobre essa questão de inspirado aqui e a gente finaliza também o nosso curso, tá bom? Lembrando que o curso é ele quem está dando, eu só estou comentando, dando minha opinião, que você pode concordar ou discordar, beleza? Eu não sou Deus, eu não estou aqui ditando regra nenhuma. Eu estou passando para vocês o pouco do conhecimento que eu tenho, baseado no que ele está falando aí. Eu estou tentando agregar algumas coisas ali, tá bom? Inspirado, gente, eu quero que quando vocês pensem em que a Bíblia foi inspirada por Deus, eu quero que vocês tenham em mente que inspiração divina não é de forma alguma aquilo que acontecia com Chico Xavier, psicografia. A Bíblia não é psicografada, ela é inspirada. Qual a diferença de psicografia para inspiração? A psicografia, vamos dar um exemplo de Chico Xavier, um espírito entra no cara lá e a mão dele começa a escrever sozinho lá os textos e a mente dele está em outro canto, o espírito que tomou a mente ali, e ele sai escrevendo tudo lá, babatando, papapá. E aí sai o livro, né? Tem livros de Chico Xavier psicografados aí, à torta e à direita. A Bíblia não foi assim, tá bom? A Bíblia é inspirada, né? Vamos falar assim, os textos sagrados são inspirados. Na hora que o autor está escrevendo, Deus não anulou a consciência dele. Muito pelo contrário, Deus utilizou a consciência do autor junto com o seu estilo, junto com a sua personalidade também. Bom, o autor, ele não é anulado na inspiração divina, como muitos de vocês pensam. Quando se fala que Deus inspirou o texto, a impressão que a gente tem é de que o Espírito Santo ficou ali ditando o que o cara tinha que escrever. E não é assim. A inspiração divina é algo muito mais complexo. A inspiração divina, Deus vem ali com o Espírito Santo na pessoa e vai inclinando ela a escrever as coisas que ele quer que a pessoa escreva.
não anulando seu estilo de escrever e nem anulando a sua própria personalidade. Deus não anula a minha personalidade quando eu vou pregar o evangelho. Eu vou dar um exemplo para você assim, ó. A mesma coisa, a mesma regra, né, dos pregadores para o escritor bíblico. Existem pregadores que são mais eufóricos, que, sabe, pula, diz, oh, glória a Deus, Deus te ama, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, aleluia, glória a Deus. Não tem esses pregadores mais entusiasmados? E não tem aqueles pregadores mais reservados que falam a mesma mensagem? Deus vai mudar a sua vida, fique tranquilo, Deus está tomando conta da sua história. Não é a mesma mensagem? Ele vai mudar a sua história. Olha a diferença. O que acontece nos autores bíblicos? A mesma coisa. A inspiração de Deus vem, mas não anula a personalidade e o estilo da pessoa. A pessoa fala o que Deus quer com consciência, com a consciência dela. Deus fala através da escritura sagrada, através da consciência do autor. Eu acho que mais explicado do que isso vai ser difícil eu explicar, porque como vocês sabem, eu sou uma pessoa, não sou um expert em nada, eu só dou minha opinião. Talvez eu seja apenas uma pessoa que fala demais. Mas essa é a realidade. Deus fala através da minha consciência para vocês que estão me escutando. Deus escrevia no Velho Testamento e no Novo, né? Inspirou os autores da mesma maneira. Ele não arrancou a consciência de Paulo no momento que estava escrevendo. Por isso eu digo, muitas vezes, muitos autores bíblicos nem sabiam que estavam escrevendo Bíblia. Alguns autores bíblicos sabiam que eram os profetas, que estavam escrevendo porque Deus estava dizendo, diga isso, isso, isso. Aí o profeta escrevia, assim diz o Senhor. Aí é ditado. Bom? Toda vez que diz assim diz o Senhor, tudo que vem depois de assim diz o Senhor é ditado. Mas a Bíblia não é toda ditada. Você consegue compreender? Os escritos de Paulo, tem hora que Paulo fala, olha, isto digo segundo o Senhor. E tem hora que ele diz assim, isto digo eu, não o Senhor. Então aquele momento que ele fala aquilo não é inspirado por Deus. Aquele momento ali é a opinião do apóstolo como servo de Deus. Tá bom? E mais coisas a gente vai falando no decorrer do curso. Muito obrigado pela sua presença até aqui o final. Obrigado pelo respeito que você tem por mim de me assistir até o final. Para você que não conseguiu compreender muita coisa que eu falei, coloca aqui embaixo. Faça suas perguntas que a gente vai conversar, tá bom? O meu intuito não é brigar com ninguém, como eu já falei no primeiro vídeo da introdução. Não tô aqui para brigar, não tô aqui para discutir, não tô aqui para forçar você a acreditar em nada. Mesmo porque você acreditando ou não como eu, você acreditando nas coisas que eu acredito ou não, a gente vai se encontrar no céu, no paraíso do mesmo jeito, tá bom? Nós somos salvos pela graça que há no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Somos salvos pela graça, graças a Deus por isso. Tem coisas que eu acredito hoje que eu posso estar errado, tem coisas que eu discordo hoje que amanhã eu posso concordar, tá bom? Esse é o ser humano, nós somos assim. Então eu não estou aqui para definir um cânon para você acreditar. Eu só estou pontuando coisas que ele não falou ali, tá bom? Até mais.